E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui do História Liberta e hoje falaremos sobre a história das origens do antifascismo. Assim, neste vídeo falarei sobre a escalada do fascismo na Itália, a ascensão do nazismo na Alemanha. Indicarei também quais eram as características do movimento antifascista e seus objetivos. O que teria causado a ascensão do fascismo? Este ponto tem uma série de divergências dentro da historiografia. São autores e autoras que defendem pontos de vista diferentes. No geral, a partir do materialismo histórico, tendemos a relacionar o avanço, o ascenso do fascismo e uma crise estrutural do próprio capitalismo. Em um determinado momento da história do capitalismo, a democracia liberal burguesa não consegue mais garantir a manutenção das relações de exploração nos patamares nos quais as classes dominantes gostariam. Assim, frações das classes dominantes se dispõem a financiar diretamente movimentos da pequena burguesia que têm como objetivo dizimar a classe trabalhadora, destruir completamente os seus espaços de auto-organização. Aqui não é só uma repressão, a ideia aqui é um terror organizado sistemático. O desenvolvimento desse movimento é complexo e contraditório. A Itália participa da Primeira Guerra Mundial com o objetivo de se fortalecer no interior da disputa imperialista. Ela tinha um Estado Nacional que se unificou tardiamente e não conseguia disputar com os outros estados, como especialmente Inglaterra e França, no mesmo patamar, especial no que tange à questão da colonização. A Itália acaba entrando ao lado dos aliados, esperando que conseguisse grandes ganhos com a Primeira Guerra Mundial. Entretanto, isso não aconteceu. Em outras palavras, entrar na guerra para a Itália foi um mau negócio. Uma enorme crise social e política se abate sobre o país após o fim da guerra em 1918. Antes do fim da guerra, mas sendo parte deste processo, temos a Revolução Russa de 1917, que tem uma influência avassaladora sobre o mundo inteiro, em especial a Europa. Nesse contexto, surge um movimento cada vez maior na própria Itália, no qual os trabalhadores avançam na sua auto-organização, em greves de massa, inclusive na tomada de fábricas com grupos armados. Isto ocorre especialmente em 1919 e 1920, no chamado Biênio Vermelho. Mais de 1 milhão de trabalhadoras e trabalhadores entram em greve. Crescem o movimento socialista, o movimento anarquista, o movimento sindical. Os trabalhadores estão expandindo a sua organização. Foi fundado, então, em 1919, os grupos de combate fascista. Dentre os fundadores estava um ex-militante militar expulso do Partido Socialista Italiano por defender coisas cada vez mais absurdas. Seu nome era Mussolini. O seu símbolo era o fascis italiano, algo que eles retiraram lá da República Romana, na Antiguidade. Uma série de gravetos amarrados com um machado em cima, que era usado pelos magistrados, simbolizavam a força e a ordem. A ideia de que vários gravetos juntos não poderiam ser quebrados, né? Mas também no sentido de estarem unidos pela força. Eram bandos armados, ex-combatentes do exército, que tinham participado, muitos da Primeira Guerra, e ainda não tinham um programa bem definido. Seu grande objetivo era reprimir diretamente os socialistas. Assim, pela violência das armas, essas milícias começaram a atuar diretamente tentando desmontar todo aquele movimento que abriu uma crise revolucionária na Itália, ou seja, eles queriam parar aquele movimento na marra. Eles começaram com apenas 100 homens. No início ali era um movimento relativamente pequeno. Mas o que fizeram os governantes dessa época em torno desse movimento fascista, né? Grupos armados que estavam sendo financiados para assassinar, reprimir o movimento dos trabalhadores. Em 1920 foi eleito Giovanni da União Liberal como primeiro-ministro. As classes dominantes italianas, especialmente alguns setores, frações específicas, estavam muito preocupadas com o avanço do movimento dos trabalhadores em seu país. O que o primeiro-ministro liberal fez então? Ele deixou o movimento fascista se expandir. Em um momento reprimiu aquele movimento. Os setores das classes dominantes também começaram a financiar cada vez mais aquelas milícias. A situação chegou ao ponto do Gigliotti propor a participação dos fascistas na sua própria frente eleitoral. Enquanto isso, veículos da imprensa operária eram destruídos, sedes de sindicatos eram queimados, pessoas eram assassinadas, ou seja, uma repressão brutal por fora da legalidade se abatia sobre o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras. Como prêmio aos seus serviços prestados, então,
a União Liberal convida os fascistas a participarem da sua chapa eleitoral. Em maio de 1921, então, os fascistas participam da Frente União Nacional. Lá já elegem 35 deputados. Ou seja, os fascistas crescem muito rapidamente. E a classe trabalhadora percebe muito bem que não teria como contar com o Estado em hipótese nenhuma. Ao contrário, o Estado estava auxiliando no crescimento dos fascistas. É aí que surge, então, a primeira organização declaradamente antifascista, a Ousadia do Povo, em 1921. Era um movimento que unia anarquistas, antimonarquistas, porque a Itália ainda era uma monarquia, comunistas, o Partido Comunista tinha acabado de ser recentemente fundado na Itália, ou seja, era uma frente única ali de unidade da classe trabalhadora. Este movimento foi de fato relevante, chegando a ter mais de 20 mil membros. Seu símbolo era um machado quebrando o fascista. A passividade do Partido Socialista Italiano, por um lado, o grande financiamento vindo das classes dominantes, por outro, a cumplicidade do governo e dos liberais, em grande medida, acabaram gerando o crescimento muito forte do movimento fascista. Infelizmente, mesmo dentro das fileiras comunistas, muitos menosprezaram o que era a emergência do fascismo. Os fascistas chegavam ao final do ano de 1921 com mais de 250 mil membros. No ano seguinte, os fascistas se sentem fortes o bastante para realizar uma grande marcha em Roma, reivindicando que Mussolini se tornasse o primeiro-ministro italiano, ou seja, reivindicar diretamente ao rei que Mussolini fosse indicado primeiro-ministro. Então o rei Vítor Emanuel III acaba por aceitar as reivindicações daquela mobilização e convoca Mussolini para tomar posse como primeiro-ministro italiano. Giolitti, o antigo primeiro-ministro liberal, também dá voto de confiança à posse de Mussolini. Começava então o governo fascista na Itália e aquele movimento acabava por influenciar toda a Europa, especialmente a Alemanha. A Primeira Guerra teve um impacto catastrófico no Império Alemão. Uma queda enorme de salário, piora na nutrição da população, especialmente das crianças. Você tem uma taxa de mortalidade infantil crescendo mais de 400%. A população alemã ela esperava ter ganhos com a Primeira Guerra, ela apostava nisso. No entanto, ao contrário, a vida dela estava cada vez piorando mais. A promessa de uma vitória relativamente fácil e rápida não veio, ao contrário, cada vez mais estava próximo a uma grande derrota. Já tinha-se mais de 2 milhões de mortos só na Alemanha e mais de 4 milhões de feridos. A classe trabalhadora então se radicalizava, se sentindo traída pelos governantes que fizeram tudo aquilo. Para assinar, então, as ofertas de armistício, os generais, o comando militar, pressionava pela formação de um novo governo. No decorrer de 1918, o movimento pela paz se espalhava como se fosse lava descendo de um vulcão. Toda essa revolta para dentro da monarquia constitucional alemã era inviável, quase impossível segurar todo aquele movimento no interior das estruturas que estavam dadas. Cresce na população a ideia de que o Kaiser deveria renunciar, que deveria acabar então a monarquia, que era a grande responsável por tudo aquilo. As manifestações chegam a Berlim, a capital do Império. Milhares e milhares de pessoas ocupavam as ruas. Era como se o país inteiro tivesse uma enorme ebulição social. Cada vez mais, bandeiras vermelhas eram vistas nesses movimentos. Os ventos da Revolução Russa chegavam fortemente à Alemanha. No mesmo dia, Scheidemann, um deputado social-democrata, declara o fim da monarquia constitucional e o início da República Alemã. Sua ideia era um pouco canalizar todo aquele processo para estabilizar o regime, tendo em vista que os social-democratas tinham a expectativa de aumentar o número de seus votos com o fim da guerra. No entanto, apenas 2 horas depois, o deputado Karl Liebknecht tinha declarado que não, que o que estava começando não era a República Alemã, o que estava começando era a Revolução Socialista Alemã. Ele era da Liga Spartacus, um setor do Partido Social Democrata Alemão revolucionário. Como dirigente da Liga Spartacus estava Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin e tantos outros e outras revolucionários e revolucionárias que queriam uma revolução, uma transformação de fato na Alemanha. Ebert, líder social-democrata, consegue o aval do príncipe para formar um novo governo.
no qual a única diferença seria que agora o Ebert seria o primeiro-ministro. O governo é igualzinho ao anterior, a única diferença era essa. O Ebert agora se tornaria primeiro-ministro e se tornaria uma república. O objetivo era evidente: parar, cessar o movimento das ruas e canalizar todo aquele movimento para dentro das eleições. No entanto, o movimento revolucionário continuava o seu curso. Os generais propuseram a Ebert o uso das forças armadas para reprimir o movimento. Conselhos de autogestão, muito parecidos com os sovietes da Rússia, começaram também a se organizar na Alemanha. E o exército, as forças armadas, tinham uma preocupação especial sobre isso. Mas tinha um problema. Naquele contexto de fim da guerra, os soldados não estavam mais respeitando os generais. Então o governo ficou sem perspectiva dentro da ordem institucional. Começou a financiar grupos armados mercenários, milícias, as chamadas Freikorps. Com recursos vindos diretamente da burguesia, esses movimentos se organizaram para reprimir diretamente a Revolução Alemã. A nova República Alemã nascia então do peso da derrota na Primeira Guerra e da aliança entre social-democracia, burguesia e forças armadas. Mas as mobilizações continuavam. Em janeiro de 1919, ocorre uma insurreição pela mudança em Berlim de um chefe ali da polícia, que eles avaliavam, a população avaliava que seria um chefe ainda mais repressor, e mais de 200 mil pessoas vão para as ruas, a capital entra em ebulição. Os segmentos organizados dos espaços de autogestão, grupos armados, todos eles participavam desse movimento. Parecia que a revolução continuava o seu rumo. Na mesma noite da manifestação, os delegados desse conselho deliberaram que tinha chegado a hora da tomada do poder na Alemanha. No entanto, uma guerra civil dentro daquele contexto era muito difícil. Os trabalhadores relutavam em lutar contra os social-democratas, sendo grande parte deles figuras que vieram do próprio movimento dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, era muito difícil realizar uma revolução contra este governo social-democrata. Assim, o governo consegue recuperar a sua capacidade de ação e vai novamente para a ofensiva contra o movimento revolucionário. A contraofensiva acaba por desorganizar esses comitês e perseguir diretamente o KPD, o Partido Comunista, que tinha acabado de se fundar na Alemanha. Parte dos dirigentes consegue se esconder e fugir, mas, infelizmente, outros, como Karl Liebknecht, né, e Arthur Luxemburgo, acabam sendo encontrados e assassinados. O assassinato dos dois tem um impacto brutal sobre o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras na Alemanha. Rosa tinha acabado de ser solta, ela estava presa há mais de 4 anos, durante quase todo o período da guerra, exatamente por ter sido contra a guerra. E a burguesia, seus jornais, dizia que, apesar de ter sido uma brutalidade, o assassinato dos dois era mais do que justo. Apenas 4 dias depois desse assassinato, realizado pelas milícias do Freikorps, ocorre a eleição na Alemanha e o Partido Social Democrata alemão vence as eleições com mais de 37%. Todo esse processo gera profundas marcas no movimento de esquerda na Alemanha. Em 1920, capitalizando o sentimento de rejeição que tinha acontecido com a guerra, as críticas ao governo social-democrata, que não conseguia fazer uma boa gestão, e também aquela cultura dos Freikorps, dessas milícias que tinha cada vez mais se expandido no interior da sociedade alemã, é fundado o Partido Nazista. Até o final do ano, o partido chega aos seus 2.000 membros. No ano seguinte, é fundada a SA, a milícia dos nazistas. E em 1923, os nazistas, influenciados pela Marcha de Roma, de Mussolini, tentam dar um golpe, mas acabam sendo presos. Hitler é preso e deveria ficar preso bastante tempo, mas pela benevolência das autoridades na época, ele fica na prisão apenas 9 meses. Lá que ele escreve seu livro marcante, que acaba sendo um dos pilares ali de organização agora mais ideológica do nazismo. Os comunistas, então, abriam um grande debate nas suas fileiras. Como parar, então, o fascismo? Como parar o nazismo? Clara Zetkin, então, a principal líder comunista na Alemanha, defende que era necessário a frente única, ou seja, unificar todos os trabalhadores e trabalhadoras da Alemanha, independente da sua concepção, entre comunistas e social-democratas, que freasse o avanço nazista. Essa frente deveria unificar todos os setores. Ela diz textualmente, desde os trabalhadores da indústria até os professores universitários, estudantes, datilógrafos, todos
devem se unificar contra o fascismo. É ela que vai escrever a resolução do Comitê da Internacional Comunista sobre o fascismo em 1923. Era uma resolução difícil de ser implementada, tendo em vista a grande divergência entre os social-democratas e os comunistas. Mas Clara Zetkin, quem foi grande amiga de Rosa Luxemburgo durante décadas, estava disposta a unificar a classe trabalhadora contra um inimigo maior, apesar de todas as dificuldades disso. Aliás, o governo social-democrata ia de mal a pior, a ponto deles perderem a eleição em 1925 para o general chamado Hindenburg, um conservador. Esse general foi apoiado por Hitler nessa eleição. Desde o Congresso da Internacional Comunista de 1924, a orientação dessa internacional estava se modificando. Os grupos burocráticos da União Soviética se fortaleceram internamente da Internacional e defendiam o programa do socialismo num só país. Sua ideia era fortalecer centralmente os partidos bolcheviques, a bolchevização dos partidos comunistas, e que eles deveriam ter como tarefa fundamental defender a União Soviética. Esta orientação dificultava a unidade com os social-democratas, a ponto de, em 1928, se deliberar de fato o fim daquela resolução, daquela ideia da Frente Única. E agora a resolução indicava a classe contra a classe, a percepção de que teria começado um novo período revolucionário e que o central era a defesa dos partidos comunistas e não a unidade com os social-democratas. Enquanto social-democratas e comunistas digladiavam-se entre si, os nazistas cresciam absurdamente. Então veio a crise de 1929, que abalou ainda mais o mundo inteiro, especialmente a Alemanha. A população não tinha melhorado suas condições de vida como imaginava no governo social-democrata. Para a população, aquele sistema da democracia liberal estava completamente falido. Tinha que ser substituído de alguma forma. Ao mesmo tempo, a violência das milícias nazistas aumentava mais e mais. Entre 1930 e 1932, só entre comunistas, mais de 170 militantes foram assassinados. Vem então a eleição de 1932. Os nazistas saem de 12 cadeiras para 230. Hitler perde a eleição no segundo turno para Hindenburg, mas consegue mais de 37% dos votos. Nesse contexto, a união entre social-democratas e comunistas era questão de vida ou morte. No entanto, os social-democratas ainda avaliavam de que era necessário fortalecer-se eleitoralmente e que fechar uma frente com os comunistas poderia dificultar o seu avanço eleitoral. Então eles criaram um novo movimento chamado Três Flechas. Esse movimento tinha o objetivo de tentar fazer uma reação ao nazismo em certo sentido, pois as três flechas elas poderiam ser riscadas em cima da suástica nazista quando fosse encontrada. A ideia desse símbolo era criticar, por um lado, a monarquia, a segunda flecha seria a crítica ao nazismo e a terceira flecha seria a crítica ao próprio comunismo. Os comunistas, então, precisavam reagir. Propuseram a criação de uma frente que fosse mais ampla que o próprio partido, que conseguisse, de fato, construir uma adesão maior dentro da classe trabalhadora na luta antifascista. É criada, então, a Ação Antifascista. Fundada em julho de 1932, a Ação Antifascista tinha o objetivo de criar núcleos, frentes mais amplas contra o fascismo, que conseguisse ampliar essa luta para além do próprio Partido Comunista. Sua simbologia, reeditada atualmente, é baseada na ideia da unidade das duas bandeiras e que construa essa frente de enfrentamento ao fascismo. Nas pesquisas que fiz, a maioria das fontes indicaram que, na sua primeira versão, eram duas bandeiras vermelhas. E a versão atual, que uma bandeira vermelha simboliza os socialistas e comunistas e uma preta simboliza os anarquistas, seria uma reedição, uma recriação já da década a partir de 1970. Retomando ao movimento da década de 20, a ação antifascista teve dificuldade de se ampliar também pelo boicote aos social-democratas, que começavam ali a tentar participar do movimento. Os comunistas dificultavam a adesão desses social-democratas, tendo em vista essa orientação geral da Internacional. A manutenção dessa divisão foi fatal. As instabilidades continuavam, o apoio das classes dominantes ao nazismo cada vez aumentava mais, e Hindenburg acaba, em janeiro de 1933, a indicar Hitler como chanceler da Alemanha, mesmo sem ter maioria no parlamento. Começava de fato, o governo nazista.
Dessa forma, a história das origens do movimento antifascista nos demonstra que quem lutou de fato contra o fascismo e o nazismo foram os anticapitalistas, sejam aqueles de matriz marxista, sejam de matriz anarquista. Os liberais, conservadores e capitalistas ou foram coniventes com os fascistas ou mesmo se aliaram a eles com o objetivo de se utilizar da sua repressão contra os comunistas no seu benefício, em benefício próprio. Importante destacar também a necessária unidade entre a classe trabalhadora, dos seus partidos e movimentos, se demonstrou central em toda essa luta. Em todos os momentos em que essa unidade foi desfeita, de fato, os fascistas e nazistas se ampliaram. Assim, seja pelo anticomunismo dos social-democratas ou de sectarismo de grande parte dos comunistas, a Frente Única Antifascista teve dificuldade em se implementar. E esse é um ensinamento para a gente hoje, de conseguir unidade da classe trabalhadora, por um lado, e independência também de classe, por outro. Unir a classe trabalhadora e apontar a necessidade da luta anticapitalista continuam sendo as nossas principais tarefas na luta antifascista. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte aqui embaixo e, se possível, compartilhe para os seus amigos e amigas. Até a próxima. Tchau, tchau.